Irmãos, o que Deus está fazendo conosco através dessa série, de tudo que o Espírito Santo tem falado conosco nesses últimos anos, é abrindo a nossa visão. O que nós vimos esses jovens compartilhar aqui, não é nada mais, nada menos do que a realidade que nós tentamos compartilhar diariamente nesse púlpito, através dos encontros. E nós temos que ter uma visão muito maior, uma visão dos céus. Entendendo que Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que está entre nós, é um Deus que tem realmente um amor ilimitado, um amor que não tem como medir. A passagem que eu escolhi hoje está em Filipenses capítulo 2. Se você quiser abrir, eu tenho ela projetada. O livro de Filipenses é um livro fabuloso, é um livro realmente de uma parte do coração de Paulo, assim que a gente não vê nas outras epístolas. Nesse livro, Paulo compartilha do seu coração. Mas dentro desse contexto do coração de Paulo, da vida pessoal de Paulo, Paulo abre um leque estupendo, principalmente nessa passagem. Junto com João capítulo 1, Apocalipse, de certa forma geral, e Hebreus, esse capítulo que nós vamos ler, e principalmente essa passagem, traz uma revelação muito grande da encarnação, e principalmente do peso que foi, do sacrifício que foi do Senhor Jesus tomar essa forma de homem. E a passagem que nós vamos ler está a partir do verso de número 5, diz ela: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode observar que essa passagem tem tudo a ver com a canção que o Fernando cantou. Nome sobre todo nome, esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de servo. Hoje nós vamos meditar nessa passagem, nós vamos falar sobre o maior de todos os missionários. Não existiu nenhum homem na face da terra, nenhum missionário como ele. Esse missionário, Jesus, foi um missionário que demonstrou a todos nós que somos missionários, porque nós somos missionários, amém? O que deve ser realmente a nossa vida, como deve ser a nossa vida. Ele, sem medir esforços, mostrou ao mundo o que é uma vida dedicada. Sem dúvida, Jesus é um padrão alto, muito alto. Mas esse é o padrão de Deus. Esse é o modelo, esse é o exemplo que a gente tem. Deus sempre traz a excelência para mostrar a sua grandeza. E espera que nós, através do Espírito Santo, possamos chegar o mais próximo possível de Jesus. Lembre-se que Deus deu à igreja ministros, talentos, dons, para que a igreja possa se espelhar, para que a igreja possa se aproximar do exemplo de Jesus. Então, querer se excusar, querer se livrar dessa responsabilidade que é de ser como Jesus, dizendo que Ele era Deus, que Ele tinha atributos que você não tem, que Ele era perfeito, é uma desculpa falha, porque Deus espera isso de nós. Deus espera que você chegue ao máximo, que você use de todos os recursos dados por Deus para alcançar o seu potencial máximo. Pergunta que eu te faço é: você já está no seu melhor? A gente tem um termo que nós usamos no português, que é a melhor idade, né? Alguns já estão lá. Sabe o que é isso? Fase da melhor idade. Mas sabe, em Deus, nós temos um período da nossa vida que nós temos que perguntar: estou eu no melhor de Deus? Estou eu no melhor daquilo que Deus espera de mim? Será que quando chegar lá no céu, seja através do arrebatamento ou da volta de Jesus, vou ter eu a certeza de ter feito o meu melhor? E como Paulo, chegar ao final da minha vida e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Fiz o que o Senhor me deu para fazer. Porque nós temos uma missão, amém? Você tem uma missão. Na passagem de hoje que nós lemos, nós vimos o quanto custou isso para Jesus. Jesus deixou toda a sua glória e assumiu uma forma de homem, e não só de homem, de servo. Nós vamos meditar um pouquinho nessas palavras daqui a pouco. Quando eu pensava nessa passagem, eu fiz um paralelo rapidamente, eu não quero que você abra, somente para a gente ter um contexto que demonstra muito bem o que Jesus fez na encarnação. João capítulo 4 é a história que nós conhecemos como o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nessa passagem a gente vê exatamente como Jesus cumpriu à risca tudo que Deus colocou no seu coração para fazer. Quando Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar, Jesus estava disposto a ultrapassar qualquer barreira que existisse, ultrapassar qualquer delineações que fossem colocadas, seja por raça, por cultura, por língua, e visualizando somente uma coisa: cumprir a sua missão. No capítulo 4 a gente tem um encontro de Jesus com essa mulher samaritana. E se você conhece um pouquinho da cultura, você sabe, já ouviu falar que o judeu, ele não falava com o samaritano. E o pior, se você conhece um pouquinho da geografia da Palestina nos dias de Jesus, o judeu nem passava pela região conhecida como Samaria. E essa região estava justamente no meio entre a Galileia e a Judéia. É como se nós estivéssemos aqui em São Francisco e tivéssemos que ir para Los Angeles, mas toda aquela região que você conhece da Highway 1, da 1, que é aquelas autoestradas que a gente desce sentido a Los Angeles, fosse um lugar que você não transitasse por causa das pessoas que vivem ali. Você não gostava dessas pessoas, você tinha dificuldade com a cultura dessas pessoas, e para chegar no seu destino, você dava uma volta entrando pelo Arizona, Colorado, né? Dando uma volta grande para descer e chegar, sendo que seria muito mais fácil passar por essa região, porque corta caminho. Mas o judeu fazia questão, porque ele não se misturava, porque ele achava que os samaritanos eram uma raça que não eram mais judeus, porque eles eram aquele povo que, quando o povo de Israel foi atacado, principalmente na região do norte, das 10 tribos, em 722 a.C., eles foram levados cativos, só ficaram os aleijados, os velhos, os fracos, e foram enviados para lá um novo povo, um povo de cultura diferente, que começou a se misturar e influenciar a cultura daquela região. Eles se intitulavam também descendentes de Abraão. Mas os judeus diziam: vocês são misturados, vocês se perderam, a origem de vocês se perderam. Então eles não se davam bem com os judeus. Então o que Jesus faz aqui nesse capítulo 4 é algo, para nós entendermos, é algo estrondoso, é algo de uma dinâmica tremenda. Nesse contexto aqui, Jesus não só ultrapassa a barreira que existia das raças, dessa cultura, mas Jesus também ultrapassa uma barreira cultural muito forte daquela época, que era um homem falar com uma mulher. Isso parece absurdo para nós que estamos no Ocidente, num lugar como os Estados Unidos, onde os direitos das pessoas são vistos de uma forma muito justa, ou tenta se fazer de uma forma muito justa. Mas em algumas regiões ainda do nosso mundo, do país, do globo, existem pessoas que não dirigem a palavra ao sexo feminino. Homens não dirigem por várias razões. Em algumas culturas, até hoje, a mulher é considerada um ser inferior, sem desejo próprio. E naquela região que Jesus veio ao mundo como missionário, existia isso de uma forma muito forte. Por isso que alguma das cartas de Paulo, quando a gente lê e a gente não entende a cultura, a gente acha que Paulo tinha algum problema contra as mulheres. Não, Paulo apenas estava falando do que existia como cultura naquele lugar. Eu quero te dizer uma coisa, e mulheres principalmente, Jesus é um tremendo libertador, amém? Nos países que a Bíblia entrou, a mulher tem uma liberdade como nenhum outro lugar. Graças a Deus por Jesus.
Jesus veio romper barreiras, amém? No capítulo 4 de João, eu falei que eu não vou ler, mas no verso 4 eu tenho aí para você uma frase que João descreve, que como se ele estivesse interpretando o coração de Jesus. João disse: era necessário passar por Samaria. Dando já um pouquinho da introdução que eu trouxe para você, da dificuldade que os judeus tinham de encarar o samaritano, de passar para aquela região, claramente você chega à conclusão: não era necessário. Ele quis passar por Samaria. Ele escolheu, foi a sua vontade passar. Jesus tinha um plano fora dos padrões culturais daquela época. Para Jesus era necessário cruzar aquele lugar que ninguém cruzava. Era necessário passar no meio daquele povo que ninguém se interessava nos seus dias. Pense bem, porque os judeus foi chamado por Deus para ser a luz do mundo. Os judeus foi chamado para ser o porta-voz de Deus, a nação escolhida por Deus para falar do amor de Deus. Rapidamente faça um paralelo isso conosco. A igreja do Senhor foi chamada para ser a luz do mundo, amém? O sal da terra. Nós fomos chamados para pregoar as boas novas, que Deus ama, e que Deus é um Deus de reconciliação, que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus que está atraindo as pessoas para si. E assim como a nação de Israel, nós precisamos de vez em quando se perguntar: será que nós não estamos cortando caminhos? Será que nós não estamos evitando certos lugares, certos povos, certas culturas, pelo nosso bem-estar? Jesus demonstrou para aquele povo: vocês não estão entendendo, é necessário ir naqueles que ninguém quer ir, passar pelo meio daqueles que todos evitam. Afinal de contas, foi para isso que eu vim. Eu vim salvar o que estava perdido. Eu vim acolher aqueles que estavam desesperados. Eu vim trazer esperança, e vocês como nação, e ele pegou aqueles seus discípulos, começou a andar com eles: vocês estão errando por anos. Então quando Jesus ultrapassa essa barreira, ele estava dizendo: olha, eu quero mostrar a primeira coisa para vocês, que o missionário não vê raça, não vê cultura, não vê língua. Ele ultrapassa todas as barreiras. Quantos podem dizer amém? Outra passagem que eu escolhi é o verso 9. Como sendo vocês judeus, pede a mim uma samaritana água. É interessante, eu já expliquei do que Jesus rompeu ali, a questão cultural de não falar com a mulher. Mas Jesus me demonstrou aqui algo muito forte, que embora ele sendo o portador da verdade, embora ele sendo aquele que tem o alívio das almas, ele próprio se demonstrou necessitado. Ele se humilhou naquele momento para criar um diálogo, para criar uma proximidade com aquela mulher. Nós não temos tempo de ler, mas se você olhar a passagem, Jesus falou assim: me dá um pouco de água, mulher. Porque aquela mulher estava indo num poço, um poço importante, colhendo água, e Jesus vê que ela tinha condições de lhe dar aquela água e disse: me dê água. E a gente viu que no contexto, os discípulos de Jesus tinham saído para buscar alimento e água. Jesus sabia que ia chegar, então ele não havia necessidade, mas ele se humilhou, ele se rebaixou e demonstrou para aquela mulher um coração de servo, um coração humilde. É interessante porque para mim, pelo menos, isso marcou muito. Às vezes a gente chega nas pessoas que a gente quer ministrar como aquele que não necessita de nada. Quantos sabem o que eu estou falando? Você chega numa atitude, numa condição que é você somente que tem para dar, e aquela pessoa não tem nada para te oferecer. E a gente chega para ela, é quase que um olhar de misericórdia, de coitado, o que ela pode me dar? E Jesus, como um verdadeiro missionário, chegou e demonstrou: aprenda com as pessoas que você vai ministrar. Seja humilde, esteja receptivo para o que ela pode te dar. Você tem sempre uma necessidade. Às vezes, num detalhe como esse: me dê um copo com água. De se humilhar, você abre uma ponte para um diálogo. E foi através desse pequeno diálogo que Jesus fez aqui, dessa pequena aproximação,
que uma história de vida foi mudada e uma cidade foi transformada. Às vezes são no se esvaziar, no se humilhar. Por isso que eu usei essa passagem para ilustrar o que aconteceu, que Paulo fala em Filipenses 2. Jesus foi ao mais baixo escalão, Jesus estava pronto para se humilhar no mais baixo ponto, a fim de aproximar-se de uma alma. Eu concluí que um verdadeiro missionário não vê raça, e sim as almas, não vê as barreiras, e sim as vidas. Eu conversava com um jovem essa semana, aconselhando-o, falando sobre as lutas que todo jovem enfrenta, principalmente na área sexual, principalmente nos desejos que sobrepõem a sua mente, e essa luta constante. Eu dizia para ele: aprenda a ter uma visão de Deus, de olhar ao ser desejado como uma alma, como uma vida que precisa de salvação. Se você olhar para aquela pessoa entendendo que a vida dela está em jogo, que ela pode ir para o inferno por falta de alguém que lhe diga do amor de Deus, as suas emoções vão transformar-se completamente em relação a ela. Jesus, quando olhava para uma pessoa, ele via uma alma, ele via uma vida precisando de um toque. Amém? Voltando para Filipenses capítulo 2, algumas versões nós encontramos essa frase, essas duas palavras, forma de Deus. Para expressar o que a NVI, falando sendo Deus, a Almeida e outras versões usa sendo ele da forma de Deus. A NVI faz um trabalho para nós de tradução, ela faz um trabalho já de interpretação do texto para que você entenda o que está passando ali no coração de Paulo, o que Paulo estava falando. Paulo faz uma afirmação, mas no original ele usa o termo morphe theos, que traduzido seria forma de Deus. Só que no português, quando a gente pensa em forma de, a gente imagina algo num formato, mas não necessariamente igual. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando, por exemplo, você era criança e você sentava em algum lugar e começava a olhar as nuvens. Você já brincou disso? E olhar e falar, aquela nuvem tem forma de cavalo, aquela ali tem uma forma de um crocodilo. Você não estava afirmando que aquela nuvem era um cavalo nem um crocodilo, ela estava apenas tomando uma forma, parecendo-se. E no português então a gente tem essa ideia de às vezes se parecer, mas não ser aquela substância. E eu fui ler isso porque quando eu li na NVI, eu vou para outras traduções e vi a forma de, e só para a gente entender, no grego a palavra morfe, ela só é usada aqui para Jesus no Novo Testamento. E ela tem uma conotação muito forte, muito profunda, essa palavra quando ela é traduzida. Eu estive observando que a palavra, o termo morfe, é a natureza ou essência, não no abstrato. Interessante isso. Não no abstrato, mas como subsistindo na verdade do indivíduo e retendo o contato que o indivíduo tem em si. Ou seja, então quando a NVI traduz ele sendo Deus, ela está fazendo o trabalho dessa interpretação que a palavra morfe aqui significa. Jesus, ele não tinha uma forma como nós às vezes pensamos, parecia-se em essência, na sua totalidade, ele era Deus. É difícil para a gente entender isso, porque a gente nunca teve uma posição tão alta e teve que abrir mão dela. Eu não sei, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, não teve essa experiência. Como eu citei semana passada, Hudson Taylor, quando ele abriu mão de toda a sua vida boa que ele tinha na Inglaterra para viver como missionário na China. Talvez você já leu ou ouviu falar de alguns missionários que fizeram isso, que tinham uma certa posição de riqueza, de status, e abriu mão para ajudar outros, para ajudar outras pessoas. Sem dúvida, Madre Teresa, ela fez isso de uma forma muito linda. Várias pessoas têm experiências fabulosas para nos ensinar. Mas o modelo, a cópia que eles viram de quem fez isso primeiro foi Jesus. Jesus abriu mão do que a gente pode pensar de mais esplendoroso
que existe na face da terra. Eu fiz uma busca para ver o que pessoas dizem a respeito dessa passagem, e eu encontrei um sermão de um pregador muito famoso chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards escreveu da seguinte forma num dos seus sermões: sua infinita benignidade apareceu na forma do seu maravilhoso nascimento. Ele foi trazido a um estábulo, porque não havia lugar para ele na estalagem. A pousada foi tomada por outros que eram vistos aos olhos de muitos como pessoas de maior consideração. Eu fiquei pensando, Deus Criador não encontrou lugar no mundo que Ele criou. O Deus que fez todas as coisas, que formou tudo que existe, veio a esse mundo da forma mais humilde. Para muitos, você pensar assim, como pode alguém estar num lugar e nascer assim? Por que Deus escolheu essa forma para Jesus, esse nascimento dessa forma? Perseguido, seus pais, você conhece a história, correndo risco de vida logo nos primeiros instantes de vida, a perseguição por causa do que ele representava, largou toda a glória, todo o louvor de anjos, arcanjos, querubins, para receber louvor de pastores de ovelhas, que estavam no campo e ouviram os anjos anunciar: vos é nascido o rei. E eles foram lá louvar a Jesus. A gente, quando pequeno, e alguns ainda têm o costume, lembra daqueles, como é o nome, me perdi agora, presépio. E a gente vê ali a vaquinha, a ovelhinha, as galinhas e a manjedoura, bem simples. E em alguns desenhos também que eu me lembro de assisti com a minha filha há pouco tempo, da vaquinha soprando o bebê para ele se aquecer. E é bonitinho tudo, mas quando isso é uma realidade, como os jovens foram em Atlanta e viram uma realidade de pobreza, de dificuldade, isso toca o coração da gente. Quando você experimenta, quando você vai e você vê aquelas condições que nós chamaríamos desumanas, e você pensa, quem está ali? O Criador de todas as coisas. O que a Bíblia diz, aquele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o esplendor. Ele, sendo Deus, aquele que subsistiu sempre, sempre subsistirá, tomou a forma de servo. Ele sendo Deus. Jesus possuía toda a natureza, a essência da deidade e inseparável delas, visto que não pode ter existência real sem ela. Ele, todo-poderoso, que destrói telefones, que faz coisas absurdas. Apocalipse capítulo 5, quando você lê aquele livro, que João é chamado para subir até o trono da glória de Deus, e você ouve o que é dito a respeito de Jesus, porque João tem uma visão de Jesus, já agora, tendo de volta tudo aquilo que ele tinha antes. João vê que nos céus e na terra e debaixo da terra, não existia ninguém digno de abrir os selos e desatar os seus laços. É como eu li uma vez um comentarista dizendo, era um título de propriedade da terra, e não foi achado ninguém nos céus. Pastor, mas nos céus não, porque ninguém tinha tido a experiência desse missionário, ninguém conhecia o ser humano como esse missionário nos céus, ninguém tinha experimentado na pele o que eu e você experimentamos diariamente. Esse missionário, para conhecer o mundo, para conhecer aquelas pessoas que ele ia ministrar, ele foi viver com elas, ele foi passar o que elas passam. Ele tinha tudo, mas ele falou, para conhecer eles, eu vou me sujeitar ao que eles são. Billy Graham sempre faz uma ilustração quando pregava, o grande pregador Billy Graham. Billy Graham tinha uma das mensagens mais simples do Evangelho. Simples. Mas a unção de Deus sobre a vida daquele homem atraiu milhares de pessoas ao Evangelho. E Billy Graham sempre usava uma ilustração muito simples, que é
a ilustração do homem querendo ajudar as formiguinhas. E você já deve ter ouvido isso várias vezes. É a única forma que tem do homem ajudar a formiguinha é se ele se fizer como uma formiguinha. Porque se ele for tocar a formiguinha como homem, tentar pegar ela daqui, ajudar ela para cá e proteger, ela pode até machucá-la, porque ele é muito grande. E Jesus, ele abriu mão para a gente entender de algo muito maior do que um homem para uma formiguinha. Irmãos, é o Criador de todas as coisas. Quando ele se colocou no mundo, na forma de um bebê que precisa de todo cuidado, é a demonstração de maior humildade que alguém pode ver, de entrega total. Passagem em Mateus 1:23 diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Maria, você vai dar à luz ao próprio Deus. Ele vai habitar no nosso meio. Deus estará conosco de agora em diante. O Criador de todas as coisas, junto conosco. Mais uma vez citando Jonathan Edwards, em seu discurso ele diz que Jesus é o soberano Senhor de todos. Ele governa sobre todo o universo e faz com que lhe agrada. Seu conhecimento é sem limite, sua sabedoria é perfeita e ninguém pode contornar a ele. Seu poder é infinito e ninguém pode resistir a ele. Suas riquezas são imensas e inesgotáveis. Sua majestade é infinitamente terrível. Nós não temos uma categoria para esse tipo de Deus, senão o mais alto que a nossa imaginação possa inventar. Este era Jesus antes da encarnação. Mas aí nós temos uma frase que choca a gente, no verso 7 de Filipenses capítulo 2. Mas, ou seja, embora ele sendo Deus, embora ele tendo todas essas riquezas, atributos, poder, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Mais uma vez, fazendo uso da Almeida, revista e corrigida, usa o termo forma de escravo. A palavra escravo aí é diferente da ideia que nós temos de escravo, que é um escravo que está sujeito ao seu senhor pela força, pelo poder. A ideia aí é a mesma que quando nós lemos no início do capítulo 1 de Filipenses, Paulo chama-se a si mesmo, capítulo 1, verso 1 de Filipenses, Paulo e Timóteo, servos. A palavra é a mesma, servos, isto é, escravos, mas não o escravo que a gente conhece, que está sujeito ao poder, à força, à autoridade, seja ela outorgada ou comprada, o direito. Não, esse é um escravo diferente. Essa palavra significava aquele que voluntariamente se coloca à disposição do seu senhor para servi-lo. Existia um tipo de escravo naquela época que era um escravo que, mesmo quando ele era liberto, mesmo quando o seu senhor dava a ele o direito de ele ir embora, ele dizia: não, Senhor, não quero te deixar, eu quero te servir por toda a minha vida, voluntariamente eu quero me colocar à sua disposição. E a ideia era, ele colocava uma gola no seu ouvido, como um sinal que ele agora estava ali, não por causa da imposição, da autoridade do seu Senhor, mas por vontade própria, por escolha. E eu falo isso porque a palavra escolhida por Paulo aqui é essa palavra. É o escravo, é o servo por vontade própria. Para a gente entender isso, quando eu estava tendo a aula aqui com o Beto, e foi tremenda a aula que a gente teve sobre missiologia, Beto fez uma ilustração muito simples, mas bem criativa, sobre Deus na sua grandeza, olhando para a terra e pensando: o que eu faço para ajudar esses homens? Eles estão se matando, eles estão, desde que eles saíram da minha presença, através da escolha de pecar e viver por si próprios, estão se destruindo. Como nós poderíamos ajudar na criação? E aí no céu, a Trindade, a Santa Trindade,
o Senhor Jesus, na sua forma divina, que a gente nem sabe como era, porque Deus é Espírito, e sendo Espírito, Ele não tem uma forma física. Ele se coloca diante do Pai e do Espírito e falou: eu voluntariamente quero estar entre eles, e eu quero mostrar para eles quem nós somos e como nós os amamos. Eu quero ir, mas como você vai fazer isso? Eu quero ir habitar entre eles, eu quero viver como eles. Mas se você se tornar como ele, como é que você nunca mais vai voltar ao que você era? Eu estou pronto para assumir essa forma. Eu fico pensando quantos de nós entendemos verdadeiramente o chamado do missionário, que é aquele que se entrega por amor a outros diferentes dele. Nós, irmãos, éramos totalmente diferentes do Senhor, mas Ele, por amor, se fez como um de nós, tomou a forma de homem, diz o texto, vindo a tornar-se semelhante aos homens. Interessante, porque Paulo aí faz um paralelo bem específico. Ao homem, ele se tornou semelhante. Ou seja, embora ele tinha a forma de homem, completamente homem, a sua essência permaneceu divina, porque ele era sem pecado. Jesus é o que Paulo chama no capítulo 5 de Romanos, o segundo Adão. O homem que existiu no início, criado por Deus sem nenhum pecado. Um homem que veio, mais uma vez, representar a raça humana, e dessa vez ser aprovado, escolher estar com Deus, escolher estar do lado de Deus. Jesus veio por amor. Isso é o que nós chamamos. Por que Jesus faz isso? A sua missão. Ele tinha uma missão muito clara, e a missão dele era salvar o mundo, resgatar aqueles que estavam perdidos. Qual é a sua missão? Por que Deus te trouxe a esse país? Por que você, como disse os jovens que estavam aqui em cima, relatando, 2 deles e os demais apenas reforçando isso através da presença deles, por que você acha que Deus tem te dado tanto? Por que Deus tem te colocado nessa nação? Eu creio que, como disse o apóstolo Paulo, digno o trabalhador, o obreiro, digno de receber. Deus te colocou aqui, você vai receber, você vai ter o benefício dessa terra, os benefícios dessa terra. Sem dúvida, estar aqui é desfrutar das bênçãos que existem nesse país. É ter uma necessidade, seja ela financeira, seja ela através da medicina, seja ela na educação, você receber, porque é um lugar de bênçãos. Mas será que é para isso que Deus te colocou aqui? Será que é para isso que Deus me colocou aqui? Ou nós temos aqui uma missão a cumprir? Ou será que Deus te colocou aqui por causa dessa nação que Ele ama? Você sabia que se muitas pessoas desse mundo pudessem, essa seria a Samaria do mundo, eles cruzariam, passariam longe desse país? Eles odeiam essa nação. Eles odeiam as pessoas que vivem aqui. Eles acham ela as pessoas mais indecentes da face da terra. Elas acham que essas pessoas deveriam morrer e serem destruídas. E Deus te colocou aqui dentro, para você ganhar dinheiro, ficar rico, comprar os seus bens. Você acha que é para isso que Deus te colocou aqui? Deus colocou aqui porque Ele ama Samaria. Ele ama essa diversidade de povos que foi colocada aqui dentro. Deus ama as pessoas que vivem neste país, assim como Ele amava os samaritanos. Deus amava aquela miscigenação de pessoas que estavam na Samaria, pessoas que vieram de outros países, com outras culturas, aquela mistura que aos olhos dos judeus eram pessoas impuras. Mas Jesus mostrou: eu tenho uma missão e eu amo o mundo. Deus, quando olha para São Francisco, Ele ama o homossexual. Quantos podem dizer amém? Ele ama a prostituta, Ele ama o drogado, Ele ama todas essas pessoas, e Ele te colocou aqui nesse país onde existe muito disso, para dizer a essas pessoas que Ele ama. É necessário você cruzar esses lugares,
a dizer a essas pessoas que existe um Deus que ama. Jesus tinha uma missão clara. João 1,14, João descreve dessa forma: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A luz, é como João está colocando, estava oculta, não podia ser vista, mas ele manifestou quem Deus é. Ele veio para o mundo mostrar ao mundo que existe um Deus que ama, e não um Deus distante, mas um Deus presente. As pessoas que você carrega no carro, que você limpa a casa, que você entrega uma pizza, que você está em contato diariamente, não sabe disso, que existe um Deus que ama. Mas pastor, como que eu, sendo o empregado, sendo o menorzinho, vou mostrar? Jesus é o grande exemplo. Ele se fez o menor para falar do maior. Ele se fez do mais baixo. Deus não enviou Jesus como uma autoridade política. Deus não enviou Jesus como alguém de influências econômicas. Deus enviou Jesus a um casal simples, a um casal sem recursos. Se não era pelos presentes que Jesus ganhou no seu nascimento, que foram bons presentes, nem sei como seria o seu nascimento, talvez pior do que a gente viu. E ali no meio daquela família, numa região que para os próprios judeus era considerada uma região sem grandes nomes. Nunca um bom profeta veio daquela região. Embora Jesus nasceu em Belém, nós sabemos, os seus pais mudaram para a Galileia. E a Galileia é o que nós, no nosso país, na sua cultura, você pensa assim, eu não vou citar porque eu não quero ser desprezível, porque eu não acredito nisso. Eu acho que essas colocações são pejorativas. Mas muitos de nós temos isso. E às vezes a gente acha bonito isso, mas isso é ruim. A pessoa faz algo errado na sua frente no carro, é fulano, aí você já fala, é dessa raça. Quando sabe o que eu estou falando? Quando é no Brasil, você chama, é daquela região, né? Uns falam Paraíba, outro é baiano e tal. E eles lá falam, é o goiano. Mas essa é a ideia. Daquele lugar não tem ninguém inteligente, daquele lugar não tem ninguém especial. E Jesus escolheu o pior. E ele próprio sabia disso. Porque quando ele chega ali no capítulo 5 de João, ele fala, um profeta não tem honra na sua casa. Eu não vim na posição de eloquente, de influenciador. O que eu estou sendo é pela direção do Espírito Santo, amém? O que eu estou fazendo no mundo é pela direção do Espírito Santo, porque é o que Ele quer de nós. Não pense que você precisa de dinheiro, de influência, de falar bem inglês para ser um veículo de Deus. Você precisa do Espírito Santo, amém? Semana que vem nós vamos falar sobre isso, nós vamos voltar em Atos 2. O que você precisa é de estar sendo guiado pelo Espírito Santo, como Jesus era. E sendo guiado pelo Espírito Santo, ele começou a mostrar para o mundo quem Deus é. A luz, a glória de Deus no unigênito do Pai. Há uma glória de Deus sobre a sua vida, você sabia disso? Há um tesouro escondido dentro de você. Há uma preciosidade em você que é o Espírito Santo de Deus. E você não tem ideia como as pessoas precisam disso. Eu estava ontem lá em casa, acho que foi a Maria Miriam, cadê ela? Eu te vi aqui, ela pôs um vídeo muito bonito no Face. Eu gosto de pessoas que põem coisas interessantes e edificantes no Facebook. Tem gente que só põe a cara dele. Estou cansado de te ver. Só isso. Mas anyway, isso é para outra hora. Mas ela pôs um vídeo do poder de Deus numa igreja. Onde é aquilo? Eu não sei. Crianças sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo. E foi tão interessante que eu estava vendo aquilo, eu comecei a sentir a presença de Deus e chorar. Eu falei, Deus, faça isso no nosso meio, que o Espírito Santo... Irmãos, a Estela esteve operada há poucos dias e ela ganhou vários balões. E esses balões ela solta e fica lá em casa, voando, né? E eu coloquei um ventilador de teto. Já para imaginar, eu estou lá sentado, sentindo a presença de Deus, o ventilador tocando. De repente aquele barulho, bum! Eu falei, Deus, tem misericórdia. Quero essa presença. Quando eu olhei era o balão que estourou, o ventilador bateu nele. Mas sabe, eu falei, uau, a gente precisa disso. A gente precisa de ver a glória de Deus no nosso meio, irmãos. Você carrega isso, o que você tem é que colocar isso para fora, deixar que o Espírito Santo flua
através de você. Busca a Deus. Deixa a presença de Deus fluir, brilhar através de você. Você foi chamado para isso. Receba de Deus, para dar de Deus. Amém? Por que as pessoas insistem com o celular? Olha para o seu e vê se ele não está ligado. Por que Jesus fez tudo isso? Hebreus 2 parece que responde essa pergunta nossa. Por que Jesus fez tudo isso? Veio ao mundo, se colocou nessa forma de servo. Hebreus capítulo 2, o escritor de Hebreus fala algo interessante. Ele fala do sacerdócio de Jesus. Só aqui a gente encontra Jesus como um sacerdote, como aquele que intercede, ou leva as nossas causas perante o Pai. Verso 17, se referindo a Jesus como grande sacerdote, diz assim: portanto, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, a nós, em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, por que Jesus fez tudo isso? A resposta é: ele se fez como nós, assim ele nos entende, simpatiza conosco, intercede com o conhecimento experiencial de todos nós. Você sabia que você tem um Deus no céu que sabe o que você está passando agora? Que conhece necessidade? Isso muda tudo. Porque ter um Deus que é Deus e sempre foi Deus e nunca experimentou o que é o sofrimento, que é a dor, que é a perda, que é o engano, que é a traição, que é a fome, que é o frio, seria dizer: pai, o senhor não sabe o que eu estou passando. Ele olha para você, como disse o escritor de Hebreus, disse: foi necessário, para que agora ele pudesse dizer: eu sei o que é isso, eu conheço a sua dor. O missionário que se colocou no nosso lugar, junto conosco, volta e traz a mensagem, como esses jovens: eu fui lá, eu sei como é. É diferente quando a gente ouve falar do sofrimento que há na África, dos países da América Central, e quando você vai lá, quando você experimenta, quando você convive, quando você vê diariamente o que eles passam, observações como esses jovens trouxeram, você fica: uau, hoje ele está com a mesma roupa de ontem. Essa pessoa não tem roupa, essa pessoa não tem isso. Muda a sua perspectiva. Eu acho que o que nós estamos precisando para transformar nas nossas vidas é ter experiências reais e não mais verbais. É passarmos a conviver com pessoas que não têm o que você tem. Você sabe quantas pessoas estão hoje no Brasil orando, mesmo com a crise que está nesse país e tudo, para estar aqui no seu lugar? Você lembra o quanto você orou para vir para esse país? Você lembra quantas campanhas, se você era crente, participou para estar aqui? E hoje você está. E o que você está fazendo com o que Deus te deu? Você é um missionário nesse país. E a experiência que você vai adquirir aqui, ela é única. É para que você possa ajudar a outros. Lembre-se que a razão que Paulo fala dessa postura de Jesus era para encorajar os irmãos de Filipenses. Eu volto a repetir o primeiro versículo que nós lemos: que haja em nós, diga comigo, a mesma atitude de Cristo Jesus, de Deus a servo, da excelência ao mais baixo escalão, para ajudar o próximo. E Deus está dizendo: eu quero que vocês tenham a mesma experiência, que vocês sejam da mesma forma. Filipenses, essas pessoas de Filipenses eram um grupo muito especial, porque eles se achavam muito acima dos outros. Eles tinham um grande orgulho de estarem sendo chamados de romanos, mesmo vivendo fora da província. E por isso que Paulo fala assim: não se orgulhe por isso, mas sim pela vossa cidadania do céu. Vocês acham que é muita coisa? Às vezes a gente luta e pede e ora, intercede: Deus, me dá a cidadania americana. Irmãos, a maior cidadania que você tem é a dos céus.
A maior glória que você já recebeu é estar com o seu nome escrito no livro da vida. É por isso que quando os discípulos de Jesus foram enviados para pregar, para expulsar demônios, voltaram dizendo: até os demônios não sujeitam. Jesus diz: não se alegre por isso, mas por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. O que é mais glorioso é você ser chamado de servo de Deus, e a gente despreza isso.